Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nesta temporada estamos estudando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e neste programa estudaremos o capítulo de número 21, que vai tratar sobre a cura divina. A promessa bíblica da cura divina provém da inaudita graça de Deus para com o pecador e tem sido uma das marcas que identifica a pregação pentecostal ao redor do mundo. A cura divina não cessou após os dias apostólicos. Ela permanece à disposição daqueles que creem na palavra de Deus, cumprindo assim uma gloriosa finalidade como parte da pregação das boas novas de salvação. A promessa da cura divina é um sinal da manifestação de Deus entre os homens. Foi dessa forma que os milagres marcaram o ministério terreno de Cristo como sinais de sua messianidade. João 2, 23, 4, do 46 a 54 e 6, verso 1 e 2. Onde quer que o Mestre chegasse, suas operações sobrenaturais convenciam as pessoas a crer nele como o enviado de Deus e introduziam na atual dispensação a pregação do reino de Deus entre os homens. Mateus 4, 23, 9 e 35. Esses sinais tinham como finalidade autenticar que Jesus era o Filho de Deus. João 3 e 2. É tanto que no episódio da cura do paralítico, relatado em Lucas 6, do 17 ao 26, isso ficou sobejamente demonstrado, pois antes mesmo de curá-lo, o Senhor concedeu-lhe o perdão de seus pecados, causando furor nos fariseus por considerarem tal declaração uma blasfêmia. Assim, a cura do enfermo diante do povo foi da parte de Jesus apenas um sinal de sua autoridade divina para perdoar pecados. Concernente ao ministério da igreja, a cura divina é um sinal que aponta para a salvação, ou seja, sempre terá como objetivo levar as pessoas a crerem que mais importante do que a cura em si mesma é a salvação da alma. Ela é uma etapa importante na pregação do Evangelho, pois traz para o mundo físico, o corpo, a intervenção milagrosa de Deus, da qual ele faz no terreno objetivo ou subjetivo, melhor dizendo. A salvação, assim, a preocupação em salvar a alma. Como está em Marcos 16 e 20, Atos capítulo 8, versículo 5 ao 8. No entanto, a cura, não pode ter prioridade sobre a salvação, nem se transformar na parte mais importante da mensagem da pregação do Evangelho, como se a cura divina, isto é, a saúde, fosse o maior objetivo a ser alcançado pelo ser humano da parte de Deus. Os sinais, eles acompanham aqueles que creem, é verdade, como prova da manifestação do braço divino, do imenso amor compassivo de Deus. O propósito de qualquer milagre deve ser sempre o de levar as pessoas à salvação. Atos 14, verso 3, Romanos 15, do 17 ao 20. Notemos o que nos diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus sobre este assunto. Diz assim o texto: cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Mateus 14, 14, Marcos 1, do 40 ao 41. Que através do poder do Espírito Santo, Atos 10, 38 e Lucas 4, 18 e 19, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Atos 3, 16, ainda 14, do 8 ao 10. Deus fez o homem um ser integral, formado por uma parte material e outra imaterial. Gênesis 2 e 7. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, a alma e o espírito. 1 Coríntios 6, 19 e 20 e 1 Tessalonicenses 5, 23. A Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo incluiu também o corpo. O texto diz: gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8 e 23. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo.
O texto diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, verso 3. Faz parte da natureza divina curar os enfermos, e Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor pelos afligidos. O texto diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Lucas 13, verso do 11 ao 13. Vejamos então o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre este assunto da origem da enfermidade. As Escrituras ensinam claramente que as doenças e as mortes são resultado da entrada do pecado no mundo. O texto diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. As doenças e enfermidades existem como consequência da queda e da desobediência humana. A Bíblia diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Há doenças que são consequências de um pecado específico. O texto diz: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. João 5:14. Todavia, nem toda doença e enfermidade são decorrentes de um pecado pessoal. A palavra de Deus diz: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, do 1 ao 3. Temos ainda o exemplo do patriarca Jó, que demonstra claramente que a sua enfermidade não foi causada por nenhum pecado cometido, mas por um propósito divino. A Bíblia diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto um homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está à tua mão, poupa, porém, a sua vida. Jó capítulo 2, verso do 4 ao 6. As Escrituras ensinam que existem doenças e enfermidades que são resultados da ação direta de Satanás e de seus demônios. O texto diz: e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mateus 9, do 32 ao 33. O outro texto diz: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Lucas 13, 16. Enquanto outras são apenas resultados de nossa condição humana, eu digo a enfermidade, a condição pós-queda, porque a Bíblia nos diz assim: não bebas, mas água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, 23. A Bíblia ela ensina que Deus, na sua soberania, Ele pode permitir que uma doença nos alcance. O texto diz: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne.
e não rejeitastes, nem desprezaste isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Gálatas 4, do 13 ao 14. O apóstolo Paulo, ele ainda nos fala de outro caso, quando ele disse assim: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4 e 20. E em situações específicas, nós podemos dizer que o Senhor, ele pode usá-la, a enfermidade, até como um instrumento de correção. Porque o texto diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 11, 28 ao 30. Mais uma vez, notemos o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a cura divina na antiga e na nova aliança. Deus prometeu curar o seu povo na antiga aliança. O texto diz assim: e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A cura fazia parte da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo Israel lá no Monte Sinai. O texto diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23 e 25. A obediência às exigências da aliança produzia cura, enquanto a não observância de seus preceitos trazia doenças. O texto diz: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28 e 15. Ainda, o Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição destas sementeiras, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Deuteronômio 28 e 22. A Bíblia mostra que a lei da retribuição do pecado e de suas consequências é uma realidade bem documentada na antiga aliança. A palavra diz: eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Salmos 41 e 4. Todavia, nem sempre as doenças e as curas da antiga aliança estão condicionadas ao princípio de causa e efeito. Como exemplo, como já foi mencionada, a doença do patriarca Jó e o consequente sofrimento, eles não ocorreram em razão de seu pecado pessoal, mas sim da maldade de Satanás contra ele e contra o próprio Deus. O texto diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfêmia de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2, do 3 ao 7.
No Novo Testamento, as curas e os milagres de ressurreição, por exemplo, de mortos, efetuada por Jesus, faziam parte da sua revelação messiânica, da demonstração da sua compaixão pelos doentes e da manifestação da vinda do reino de Deus. O texto diz: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11, 4 e 5. Outro texto: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Lucas 4, 38 e 39. A expressão reino de Deus deve ser entendida como sendo o domínio de Deus. Lucas 17, 20 e 21. A vinda do reino de Deus proveu tanto o bem-estar espiritual como o bem-estar físico. A palavra diz: e logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. Marcos 5, 29. Ao curar os enfermos e ressuscitar os mortos, Jesus demonstrava que o reino de Deus havia chegado. O texto diz: e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas 9, 2. Ainda: e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Lucas 9 e 11. Então pontuemos neste momento o que nos diz este documento aqui, a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a cura divina e a expiação. As Escrituras revelam que a cura divina é um dos benefícios da obra expiatória e redentora de Cristo. Ele proveu na cruz tanto a salvação da alma quanto a cura do corpo. O texto diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Essa palavra profética, ela foi cumprida plenamente na pessoa de Jesus. O texto diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, verso 16 e 17. E ainda: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Jesus, com o qual demonstrou que a cura divina faz parte da provisão que Deus deixou para os seus filhos. A Bíblia diz: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mateus 15, 25 e 26. Vejamos neste momento que nos diz mais uma vez a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a oração pelos enfermos e a cura divina nos dias atuais. A oração em favor dos enfermos é uma prática presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A primeira oração de cura registrada no Antigo Testamento é feita por Abraão. O texto diz: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Gênesis 20, verso 17. Moisés também, ele orou pela cura de sua irmã Miriam. O texto diz: e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa.
Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Números 12, verso 10 e 13. Temos outro exemplo no Antigo Testamento, que é Naamã, o sírio, que foi curado de sua lepra pelo ministério do profeta Eliseu. O texto diz: então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 13 e 14. Ainda podemos dizer: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Lucas 4, 27. O Novo Testamento registra que a oração em favor dos enfermos era uma prática constante da igreja primitiva. O texto diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5, verso 15 e 16. Visando o bem-estar espiritual e físico do seu povo, Deus, ele equipou a igreja com os dons de curar. A Bíblia diz: e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. Ainda: estar alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5, verso 14 e 15. A oração pelos enfermos não entra em conflito com o tratamento médico, jamais. O rei Ezequias, por exemplo, foi curado de uma úlcera após ter uma pasta de figos posta sobre a sua enfermidade, mostrando assim a importância da medicina e dos remédios. O texto diz: e dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. Isaías 38, 21. O Senhor Jesus reconheceu o valor da medicina e dos médicos quando ele disse: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9 e verso 12. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a beber um pouco de vinho misturado ali com água, com fins terapêuticos. Diz o texto: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo tinha entre seus colaboradores um médico que lhe acompanhava. A Bíblia diz: saúda-vos Lucas, um médico amado. Colossenses 4 e 14. Pontuemos então neste momento mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a unção com óleo. A ministração da unção com óleo sobre os enfermos é uma doutrina do Novo Testamento ensinada e incentivada como prática de fé para os crentes. Diz o texto: estar alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5 e 14. A unção sobre os enfermos era um ritual comum nos tempos bíblicos do Novo Testamento. Os discípulos, por exemplo, usavam a unção com óleo desde os dias do ministério terreno de Jesus. A Bíblia diz: e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Marcos 6 e 13. A ênfase, entretanto,
não está no azeite, mas sim na oração da fé, que salva o doente. O texto diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:15. A única unção estabelecida como prática na igreja foi esta, a unção com óleo, ministrada somente sobre os enfermos. Essa é uma prática exercida nos moldes do Novo Testamento, sendo, portanto, efetuada somente pelos que exercem a liderança da igreja. Entre nós, por exemplo, assembleanos, à luz das Escrituras, é claro, esta ação de ungir com óleo, ela é praticada apenas por presbíteros, evangelistas e pastores. Podemos afirmar que não há em toda a extensão do Novo Testamento qualquer indício de que a promessa da cura divina tenha sido restrita apenas à era apostólica. O livro de Atos, que narra os primeiros anos de existência da igreja, por exemplo, está pontilhado de curas milagrosas, inclusive na última viagem do apóstolo Paulo em direção a Roma, Atos 28, do 7 ao 9. E termina de uma forma incomum, sem qualquer encerramento do texto, o que pressupõe, podemos assim dizer, a continuidade do ministério de poder que a igreja exerceu nos seus primeiros anos. Hoje, o Senhor Jesus ainda quer curar os enfermos. O próprio Jesus deixou claro que os seus discípulos, através dos tempos, eles teriam a mesma autoridade para realizar as mesmas obras que ele, Jesus, fez de curas. João 14, do 12 ao 14. Por outro lado, o escritor da Epístola aos Hebreus afirma que o Senhor não mudou, mas permanece o mesmo para sempre. Hebreus 13 e 8. O apóstolo Tiago, por sua vez, traz aos crentes 3 orientações condicionadas, podemos dizer assim, à nossa comunhão com Deus. Primeiro, estar alguém doente entre vós? Ore. Segundo, estar alguém contente? Cante louvores. E terceiro, estar alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, do 13 ao 16. A cura divina é para os que creem, Marcos 16, verso 17 e 18. Jesus deixou de realizar muitos milagres por causa da incredulidade do povo, Mateus 13, 58. Assim, muitos deixam de receber essa cura ou qualquer outro milagre por não exercitarem a sua fé no Senhor, quando, segundo a Bíblia, é por meio dela que nos aproximamos de Deus na certeza de que Ele galardoa qualquer que o busca. Hebreus 11 e 6. Mas, ainda assim, mesmo o crente exercitando a fé, a promessa da cura divina precisa sempre ser olhada sobre a perspectiva de Deus. Até porque toda cura está inserida no contexto da transitoriedade da vida humana aqui na terra. O rei Ezequias recebeu a provisão da cura para a sua doença e teve a sua vida prolongada por mais 15 anos. No entanto, o seu dia de se encontrar com Deus também chegou, como qualquer outro. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, verso do 1 ao 7 e verso 21. Deste modo, a cura divina, além de servir como um sinal conducente à salvação, cumpre sempre algum propósito divino em nossas vidas antes de irmos ao encontro do Senhor. Isso nos deve levar, claro, a refletir quando somos curados sobre a razão pela qual o Senhor interveio de maneira milagrosa em nosso inteiro ser. Que propósito teve em nos devolver outra vez a saúde e o que Ele espera de nós como resposta ao milagre? Seja qual for a circunstância, a promessa da cura divina tem por fim, primeiro e último, glorificar a Deus como o soberano Senhor de toda a terra, conforme João 9, do 1 ao 3. Então, eu espero que você esteja gostando de estudar a declaração de fé das Assembleias de Deus
E no próximo episódio veremos o capítulo de número 22 da Declaração, onde falaremos sobre a segunda vinda de Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.